Meu nome é Rômulo Marocco, sou médico, tenho 87 anos, nasci na cidade de Estrela do Sul, Minas Gerais, e estou em Brasília desde 1957. Eu vim para cá primeiro porque eu ia para Goiânia, onde estava a minha família, ia clinicar em Goiânia. E me ofereceram Brasília. Naquela época tinha dobradinha, a gente ganhava em dobro. E eu, então, resolvi vir para Brasília, porque eu trabalhava no Hospital do Servidor do Estado, que era o melhor hospital do Rio de Janeiro na época, e que estava ligado a funcionário público federal. Eu era funcionário público federal do IPASE. Então, eu cheguei aqui em 13 de dezembro de 57. O segundo filho de uma família de 9, aqui do Triângulo Mineiro, a Estrela do Sul. Foram 8 irmãos. Eu fui o primeiro a sair de casa e o primeiro a trabalhar. Então, eu estudava no Liceu de Goiânia. Era o melhor colégio lá e era público. E veio da cidade de Goiás com a escola técnica. Como só tinha a faculdade de Direito e a escola normal, em 1947 eu peguei o trem de ferro e fui parar no Rio de Janeiro. Fiz primeiro odontologia. Naquela época eram 3 anos. Depois fiz medicina 6 anos. E era funcionário do Hospital do Servidor do Estado, para funcionários públicos federais. E frequentei urologia no Hospital Pedro Ernesto, que é o Hospital UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Me ofereceram, então, vir aqui para ser o médico do IPASE. O IPASE foi o único dos IAPs, Instituto de Aposentadoria, que estava ia construir por conta própria, em vez de empreiteira, as quadras 206, 207 e 208, onde eu vivi 3 anos. Eu fui o primeiro médico do futuro plano piloto do Lúcio Costa, que seria o eixo monumental, o eixo rodoviário, Lago Sul e Lago Norte. Eu era solteiro e saímos do Rio no DC3, que viajava praticamente 10 horas de viagem. Passava por São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Anápolis, não sobe e desce danado. Eu cheguei aqui, encontrei um núcleo de funcionários morando num barracão, um velho barracão na 207 Sul. E ali vivi durante 3 anos. Fui praticamente só 8 meses depois é que chegou um outro médico, o Dr. Bauman, para o IAPB, para os bancários. E chegou o Dr. Remi Toscano para o IAPFESP, que eram os IAPs. Mas esses dois IAPs construíam por meio de empreiteiras. Então eu vivi ali durante 3 anos e fazia de tudo, pediatria, clínica médica, parto fiz até debaixo de árvores naquela época. E me lembro que uma vez eu estava dando uma vacina tríplice no filho do engenheiro, ele, na nádega, ele disse: pai, esse médico não serve. Eu disse: mas é o único que tem. Quando eu desci do avião, só tinha um trilho aqui do aeroporto antigo, que era de madeira, hoje é base aérea, e passava inclusive onde hoje é a minha área verde ali onde está a ponte das Garças aí, tinha uma ponte de madeira. Então me esperaram com um jipe, eu fui para o velho barracão. Isso tudo está escrito dentro de um livro do também jornalista e historiador Manuel Mendes, Meu Testemunho de Brasília. Primeiro é que a gente é jovem, então tem muita energia e muita esperança. Então, estava em casa, porque daqui em Goiânia também era fácil visitar os parentes. Mas as obras que eram ritmo acelerado,
a partir de junho de 1957. Foi quando a Nova Capes liberou o plano para as empreiteiras. E também, nessa época, foi inaugurado o HJKO, que hoje é o Museu Vivo da Memória Candanga. Então, depois desses 3 anos morando numa super quadra, atrás, tem fotos de tudo isso, atrás do escritório central, eu fui para o hospital de base, naquela época o hospital distrital, com um colega que chegou dos Estados Unidos, o Dr. Miguel Paes de Carvalho, fazia urologia, que a minha especialidade médica era urologia. Porque naquela época, ali perto da Cidade Livre, o Núcleo Bandeirantes recebeu uma gleba. Ali tem a Metropolitana, uma parte do Núcleo Bandeirantes. O Núcleo Bandeirantes, o aniversário dele é dezembro de 1956, quer dizer, bem antes. Mas as construções todas estavam na esplanada dos ministérios e na Praça dos Três Poderes. Porque Brasília era como o Egito Antigo, palácios e monumentos. Aqui é uma cidade que abriga o poder federal e o poder local, né? E isso tudo está dentro de documentação que eu colecionei durante todo esse tempo. Na realidade é que até 1959, começo de 1950, quase não tinha mulheres aqui. Eram homens solteiros, de uma maneira jovens. A maioria vinha do Nordeste. Até uma espécie, uma piada da época que diz o seguinte: o mineiro administrava, que era Juscelino Israel Pinheiro, quem construiu a Brasília inicial daquela época. O mineiro administrava, o carioca esperneava, porque ia a capital de lá. O goiano espiava, o nordestino trabalhava e o paulista enriquecia. Mas praticamente era gente jovem, né, que queria se firmar. Eu me lembro, o sujeito chegava, não tinha ofício nenhum, ou profissão nenhuma. Então chegava para poder ser fichado, para arranjar um emprego, ele dizia assim, aí eu me lembro que o funcionário do IPASE, que recebia, chegou o candango, dizia assim, tem emprego aí para servente? Aí o funcionário respondeu, não, servente não tem, mas tem para carpinteiro. Depois da inauguração de Brasília, em 21 de abril de 60, quando veio a primeira leva de médicos fora de Brasília, nós somos os piotários, aqueles que estavam antes de 21 de abril de 60. E aí veio o poder. Mas Brasília só se consolidou 10 anos depois, porque antes da inauguração do 21 de abril, JK trouxe aqui o general Eisenhower, que foi o herói da Segunda Guerra Mundial na Europa, pelos Estados Unidos. E os 10 primeiros anos do Hospital Distrital, que eu fui para lá em novembro de 1960, os 10 primeiros anos a gente chamava os anos dourados da medicina. E essa turma, que tem muitos colegas aí ainda vivos, era o chamado a velha guarda. O anos de ouro e a velha guarda, porque vieram pessoal qualificado para cá, especializado. Tanto que em 1964, apenas 4 anos depois da inauguração de Brasília, nós instituímos uma residência médica no Hospital de Base. Residência médica é justamente para fazer a especialidade. Oftalmologia, cirurgia geral, gineco-obstetrícia, urologia. E ali vivi 30 e tantos anos, dentro do famoso. Atendia todo mundo, porque não tinha hospital particular, não tinha uma clínica particular. Então, atendia diplomata, atendia particular, atendia o fazendeiro da circunvizinhança e assim por diante.
para o pessoal de obras e era o hospital do IEPI, HJKO, dos industriários. Prestou um benefício muito grande para a cidade. O doutor Miguel Paz de Carvalho, que era meu compadre, o padrinho da filha dele, o padrinho do Romo, e Gilmar Gomes Borges, que morreu com 40 anos, um mineiro aí, que fizemos os primeiros transplantes de rim em 1977, em dezembro. Está vivo até hoje, mora em Goiânia. Tiramos o rim de uma irmã e colocamos num irmão. A cada 5 anos fazemos uma reunião, um encontro. Tem mesmo um número da Associação Médica de Brasília, dos 30 anos do transplante de rim. Depois fizemos mais 2, 3, e até 1992, que eu trabalhei no hospital de base, eu tirava todos os rins do doador vivo. Quer dizer, uma mãe que doava, um pai que doava, um irmão que doava, mas eu tinha melhor compatibilidade, sabe? Uma compatibilidade genética, porque senão há um fenômeno da rejeição. Mas Brasília era pacífica. O Brasil não. E a carga contra ela era violenta. A carga nacional contra ela. O povo nem participava disso, né? Povão, o que se chama opinião pública, até hoje está alheia à realidade, sabe? Mas o principal opositor era justamente o pessoal do Rio de Janeiro. E esse pessoal do Rio de Janeiro estava o Globo, que ia tirar de lá a capital, né? Mas ninguém tirou do Rio de Janeiro as praias, o Cristo Redentor. Mas Juscelino provou que, além de um bom político e um bom dançarino, ele era um malabarista, porque ele apresentou o tesoureiro da Nova Capa, por exemplo, era da UDN. Naquela época a briga era UDN e PSD. E tinha um no meio que era o PTB do João Goulart, que foi eleito vice-presidente. Naquela época até o vice-presidente era eleito. A gente via Juscelino nas voltas, mas a gente tinha que administrar o país lá do Rio de Janeiro, né? Mas a pressão era grande. Aqui a gente nem lia, não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha nada. Durante 3 anos aqui a gente não via jornal. O Núcleo Bandeirante era um verdadeiro faroeste, era todo mundo de bota, botina, calça e tal. Era o centro comercial, né? Porque as grandes construções da Praça dos 6 Poderes, Esplanada dos Ministérios, começo da Asa Sul, fazer bloco de 6 andares. A Asa Norte nem tinha iniciado. A gente tinha diversão porque a instituição tinha uma cantina para funcionários na 206 e tinha o restaurante dos trabalhadores. E eu tinha que examinar a comida todo dia, antes do trabalhador se alimentar, eu morava dentro da quadra, 24 horas por dia. Na época de concretagem, de laje, tudo isso, acontecia uma gripe, uma desinteria, e tinha essas coisas principalmente. Faz lembrar até Gonçalves Dias, né? Que é o bravo e o forte. Viver é lutar, a vida é luta é ele, que aos fracos abate, aos bravos e aos fortes só pode exaltar. Então, não via doente para cá assim, não. O velho barracão, eu tenho a fotografia dele aí, era escritório, era dormitório e era refeitório. Ele era um pouco elevado do chão, por causa das enxurradas, e bicho, cobra, sapo, essas coisas assim, na 208 hoje.
o Paz construiu casas de madeira confortáveis para os funcionários, engenheiro, arquiteto, e construiu também algumas casas para o trabalhador, o mestre de obra, o encarregado e assim por diante. E tinha o alojamento coletivo, tanto para funcionários como para o trabalhador. Só que do trabalhador era grande o alojamento. Mas ele recebia, além de carteira assinada e um bom salário, ele recebia comida de graça, diversão de graça, porque o jornalista Mário Vivente passava filmes de fim de semana, entendeu? Criou uma pequena biblioteca, isso na fase inicial, 1958. Porque depois foi acelerando o ritmo de Brasília. O ritmo de Brasília que é 24 horas por dia. Eu estava habituado aos plantões, que eu fui interno da Promate, uma maternidade famosa no Rio de Janeiro, fui interno do Hospital Getúlio Vargas, andei de ambulância ali para Ramos, Piedade, e fui também interno do Sandu no Rio, sobretudo ali na Rodrigues Alves, Praça Mauá, onde tinha 31 armazéns do Porto do Rio de Janeiro. No final de 58 ia começar a chegar as esposas, porque aqui o sujeito casado aqui estava solteiro. Então o Paz forneceu casa para alguns funcionários de obra e aí a gente atendia homens, mulheres e crianças. Então é um tempo de saudades. É um tempo de saudades, mas também era um desafio. Israel Pinheiro tem uma frase muito bonita aí, que a gente estava a 1000 quilômetros dos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, entendeu? Longe de tudo. Então o material aí te via pela estrada de ferro, diziam que vinha por avião. Isso era impossível. Naquela época tinha DC-3, essas coisas para passageiro, teco-teco, não tinha. O aeroporto de Goiânia era precário. Então se fazia tudo para que Brasília não saísse. Saiu mais por uma questão de legislação, de ser uma determinação da primeira Constituição brasileira de 1891, depois que derrubaram Dom Pedro II, foi para o exílio, então fizeram a primeira Constituição que estabeleceu que tinha que haver interiorização da capital e não ficar, como diziam os portugueses, como caranguejo na beira-mar, só na beira-mar. Não tinha violência. Dizem até que não tinha violência porque não tinha mulher. Todo mundo tinha trabalho, entendeu? Faltava mão de obra especializada. Você chegava como servente, começava a ajudar um carpinteiro, como um pedreiro, daí um pouco virava, aprendia a profissão e de pôr massa e tijolo e tudo, e passou a pegar a colher também. E tinha os engenheiros, tinha os arquitetos, não é isso? A mão de obra, hoje em dia, para que a pessoa estuda? Para ter uma mão de obra qualificada. Hoje o mundo é das máquinas, então está se exigindo muito mais. Exige uma especialização maior também, né? Na época de frio, assim, eu me lembro, o arquiteto Peloso, um colega que já faleceu, ele 5 graus, não tinha lago. Hoje aqui está frio porque tem um lago, tem a evaporação, né? E uma piscina também, feita os quartos ali, então abaixa a temperatura. E não tinha carro, não tinha poluição de escapamento, não tinha asfalto, não tinha... Era o cerradão com o lobo-guará e a siriema. Não tinha ema, era siriema o que piava ali no plano piloto ali em cima. Eu fazia até uma coleção de alguns bichos, criei uma caixa
E comecei a pegar escorpião, lacraia, barbeiro, transmissor da doença de Chagas, mostrar para os candangos, né? Mas não tinha cobra, tem em todo lado, né? E também naquela época existia a garganta do Paranoá, onde está hoje a barragem, eram correntezas violentas ali. A garganta permitiu que se fizesse em pouco tempo uma barragem aí para formar o lago. E esse lago soterrou uma vila que tinha hoje, Vila Planalto. Tinha Vila Mauri, tudo está aí no fundo do lago. Na época da seca era poeira, na época da chuva era lama. Aliás, eu tenho um aí que dizia que o hospital do IEPI era a medicina da poeira e da lama. Mas o hospital do IEPI estava longe das obras, estava lá ao lado do Núcleo Bandeirante. Aqui no plano piloto é que tínhamos a medicina da poeira, na época da seca, e o movimento das máquinas, não tinha asfalto, não tinha nada. E na época da chuva, as chuvas eram torrenciais naquela época, e eram cíclicas mesmo, começava em outubro até março. Quer dizer, a regularidade das chuvas. Hoje não. Hoje anarquizou com tudo, porque a poluição, e o desmatamento e tudo isso, os prédios, o asfalto, tudo isso mudou o clima, né? Brasília, depois que Juscelino saiu, ele ficou um ano, menos de um ano que ele ficou como presidente da República e morando em Brasília. Depois veio Jânio Quadros. O vice era o mesmo, era o João Goulart, era o criador do PTB. Só ficou 8 meses, entendeu? Depois, João Goulart, que estava na China, houve uma briga aí, o Rio Grande do Sul levantou com Brizola, eles tiveram que aguentar o João Goulart 2 anos e tanto. Quando chegou em 1964, veio o golpe militar, que dizem que seria em 1954, 10 anos antes, quando Getúlio Vargas suicidou. Então aí foram 21 anos de ditadura. Primeiro o presidente Castelo Branco, e aí pronto, o Brasil ficou mais ou menos calmo, não podia fazer movimento nenhum, né? Antes tinha muita agitação, não tem hoje. Agora, eu sou um saudosista, mas a criatividade e o progresso não obedecem à saudade, né? Acho que Brasília hoje, onde está o poder federal e o poder local, tem 3 mazelas. Especulação imobiliária desenfreada. Os fazendeiros aqui tudo parcelaram, diabo 4, sabe? Então a especulação, as 3 mazelas de Brasília é especulação imobiliária, especulação de transporte e burocracia federal. Aqui está o cofre da nação. Aqui estão os grandes negócios da nação. Aqui estão os grandes marginais de punhos de renda e paletó e gravata também aqui que eles fazem os seus aceitos. Não tem assim saudade não. Tem saudade de estar vivendo até 87 anos, isso já é uma felicidade. Saudade dos meus filhos, que eles fizeram a vida deles além da nossa expectativa. São 2 filhas advogadas, 3 formaram na UNB, 2 filhas advogadas, todas as 2 da Justiça Federal, como advogada, por concurso público, 2 filhos médicos e mais 2 sobrinhos médicos, todos fazendo urologia e fazendo uma medicina que eu não sei mais. Naquela época a gente cortava muito, hoje não. Hoje a parafernália tecnológica fura, um pequeno furo, quebra um cálculo, entendeu? Faz transplante de rim com facilidade. Quando, em 1977, fizemos os primeiros transplantes de rim aqui no Brasil Central, no hospital hoje universitário. Mas hoje são rotinas.
A ponte das Garças aí só foi inaugurada em 74, 14 anos depois da inauguração de Brasília. Tinha que passar lá pelo aeroporto. Eu fiquei com um Fusquinha 10 anos e fiquei com um Opala 30 anos. Essa é a terceira casa das 20 dessa rua. E essas 3 ruas aqui, que moravam os engenheiros e tudo isso, são as ruas mais largas do lago e de Brasília. Pode olhar aí, cabe 6 carros um ao lado do outro. Minha vizinhança melhor aqui é a minha filha, é só atravessar a rua, ela está aqui. Tenho 5 netas e 1 neto só. Sou um homem realizado. Eu conheço profundamente Brasília, porque quando eu chego aqui era o Cerradão do Agreste, eram as cachoeiras do Paranoá, e sobretudo o trabalho. Né? O trabalho absorve, mas produz riquezas. Brasília explodiu, com quase 3 milhões e pouco. Ela explodiu hoje. As cidades até estão construindo prédios de 30 andares, tudo isso explodiu. Era para ter no ano 2000, assim, 500 mil, a estimativa era 500 mil.